Bom dia, estamos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dia 23, com o Elder Eli Araújo, que está indo embora. E nós queremos entrevistá-los, né? Para vocês, moças lindas, irem para a missão. Então, Elder, bom dia, tudo bem? Bom dia. Não, para as moças. Aí. A gente queria saber como você conheceu a igreja. Então, eu conheci a igreja com 20 anos de idade, né? Eu estava passando por uma situação bem difícil na minha vida. E eu estava precisando muito do Senhor, né? E diante desses problemas que eu estava passando na minha vida, eu comecei a frequentar várias igrejas, né? Fui em muitas igrejas evangélicas, né? E cada igreja que eu ia, né, eu sentia que estava faltando algo em mim, né? E um dia, eu dentro de uma igreja evangélica, né, eu orei ao Senhor perguntando qual igreja eu deveria seguir. E no outro dia, de manhã cedo, eu estava na porta da minha casa, pensando sobre minha vida, sobre os problemas que eu estava passando, e os missionários me encontraram. Me pediram para deixar uma mensagem, né? Eles entraram na minha casa, compartilharam a mensagem comigo. Eu pude sentir um espírito muito bom, né? E eu decidi me filiar à Igreja de Jesus Cristo. Antes de você vir para cá, você já tinha ouvido falar da igreja? Não, eu não tinha ouvido falar sobre a igreja, né? E quando eu conheci os missionários, foi bem complicado, porque muitas pessoas, muitos amigos, falaram que a igreja era do diabo e que a igreja mórmon era uma seita, né? Que eles cortavam cabeça de criança e levavam para os Estados Unidos. E foi bem assustador para mim, né? Mas pelo espírito que eu tinha sentido, né, pelas coisas que eu tinha aprendido como missionário, eu vi que aquilo era o que Deus ele queria que eu fizesse, né? E eu resolvi seguir os ensinamentos da igreja. Quando você veio visitar a capela, qual foi a sua primeira impressão? Então, minha primeira impressão quando eu vim na capela, eu senti algo diferente, né? Porque eu nunca tinha visto uma igreja desse tipo, né? Eu via várias outras igrejas, nas igrejas que eu tinha frequentado, né, muita confusão, né, muitas pessoas gritando, as pessoas pedindo dinheiro. E quando eu cheguei na Igreja de Jesus Cristo, eu tive uma impressão diferente, porque lá todo mundo me acolheu muito bem, né, foi bem receptivo comigo e não pediram dinheiro nem nada, um ambiente bem tranquilo, bem calmo. Então isso despertou em mim um interesse, né, para que eu pudesse continuar, né, frequentando a igreja. Você, como missionário, você prega o evangelho para que as pessoas se batizem. E como foi para você tomar essa decisão de se batizar? Então, a minha decisão de me batizar na Igreja de Jesus Cristo foi devido ao fato de os missionários deixar comigo o livro de Mórmon, né? Eles pediram para que eu pudesse ler o livro de Mórmon e orar a respeito dele para que eu pudesse saber por mim mesmo, né, que essas coisas eram verdadeiras. Então, eu decidi fazer o que eles tinham me pedido, né? Eu li o livro de Mórmon e orei, e Deus ele respondeu minha oração, né? Então, por isso eu decidi ser batizado na igreja, né? Porque Deus ele me mostrou que esse era o caminho que eu deveria seguir, né? Eu pude ter uma confirmação do Espírito Santo em minha vida. Quando sua família soube que você queria se batizar, qual foi a reação deles? Eles já conheciam o evangelho ou conheceram através de você porque você queria se batizar? Então, a minha família, eles não apoiaram a princípio, né? Porque eles não conheciam a igreja, então eles falaram que eu estava ficando doido, que eu estava ficando louco, né? Que essa igreja era uma seita. E a princípio foi bem difícil para mim, porque eles se opuseram bastante, né? Mas depois que eu fui batizado e continuei frequentando a igreja, eles começaram a me apoiar. Minha mãe chegou a conhecer a igreja, minha irmã também. Então foi bem mais tranquilo depois que eu me filiei à igreja, mas no princípio foi bem difícil mesmo, porque eles falaram que essa igreja era do demônio, que eles estavam fazendo lavagem cerebral em mim, então foi muito complicado mesmo. Mas depois que eu me batizei, a situação ficou mais agradável e deu para poder seguir em frente. E quando você teve o sentimento de querer ir para a missão? Então, o sentimento de querer ir para a missão foi desde o momento quando eu me batizei, eu comecei a sair com os missionários, né? E era bem legal mesmo, né? Eu gostava da maneira deles, como eles agiam, entende? Então, eu gostava de sentir o espírito quando eu estava ali do lado deles, né? E os membros também foi um elemento essencial, né, para que eu pudesse servir missão, né? Eles sempre me estimularam a fazer isso, os meus líderes, né, meu bispo, ele sempre me estimulou a fazer isso, né, a poder
a poder servir uma missão de tempo integral, né? Então, ele sempre falava comigo, né? Você precisa servir uma missão, porque isso vai abençoar a sua vida, vai ajudar você a se tornar um homem melhor, né? Vai preparar você para que você possa superar os desafios da sua vida, né? Então, devido ao fato desse apoio dos líderes, dos membros, né? Fez com que eu tivesse esse desejo de servir uma missão de tempo integral, né? O seu pensamento sobre a missão mudou ou continua o mesmo de quando você estava na sua casa? Então, meu pensamento sobre a missão, eu achava que a missão ela era mil maravilhas, né? Mas a missão ela tem os seus desafios, né? Mas com a ajuda do Senhor nós podemos superar qualquer desafio em nossa vida, né? Então, antes da missão, eu achava que a missão ela era tudo perfeito. Mas quando eu cheguei aqui na missão, eu vi que era bem diferente, né? Que tem muitos desafios, né? Tem muitas coisas que nós, às vezes, deixa nós desanimados, mas com a ajuda do Senhor nós podemos superar esses desafios, né? E cumprir com o nosso papel, né? Quando você foi para a missão, como foi seu primeiro mês longe da sua família? Que, pelo que você falou, eles não concordaram muito com o seu batismo, ficaram com o pé atrás. Como foi você ficar um mês, o primeiro mês, longe deles? Então, foi bem difícil o meu primeiro mês aqui na missão, porque quando eu cheguei na missão, fui mandado para uma área no interior de São Paulo, Porto Feliz, e lá foi bem complicado mesmo, porque era um ramo, a igreja estava começando, e eu achei que não iria conseguir. Eu caminhava pelas ruas de Porto Feliz e olhava para o meu companheiro e chorava bastante, chorava muito mesmo, porque eu achava que eu não iria conseguir cumprir minha missão, né? Então, devido às dificuldades que eu estava passando lá no ramo, por a igreja estar começando, né, não estava tendo muito sucesso, as pessoas nos rejeitando bastante, né? Então, para mim foi bem difícil a princípio, né? Porque por causa de todos esses desafios, então eu chorei muito mesmo, eu pensei em desistir, né? Mas o Senhor, Ele me consolou meu coração, né? Ele me deu a força que eu precisava para poder continuar a seguir em frente, né? Então, devido a esse fato, né, devido a eu mostrar minha fé no Senhor, né, meu amor por Ele, Ele me consolou e me ajudou a seguir em frente, né, ajudar a superar esses desafios, né, da missão. Conta uma experiência, desculpa, moças, uma experiência espiritual que você teve que você achou que foi a mais importante para você e que te marcou até hoje. Uma experiência espiritual mais importante que eu tive na missão, que me marcou bastante, foi quando eu estava lá em Pilar do Sul. Eu estava com meu companheiro e nós batemos na casa de uma mulher, saiu uma mulher e ela começou a falar conosco. E nós conversando com ela, nos apresentamos, falando que nós éramos missionários, estávamos lá para poder ajudar ela a se aproximar mais de Jesus Cristo. E ela estava bem desanimada, assim, o semblante dela estava bem caído. E eu conversando com ela, eu perguntei a ela se nós poderíamos fazer uma oração com ela. E quando ela falou que podia, que nós poderíamos fazer essa oração. E quando nós fizemos essa oração, eu senti, por meio do Espírito do Senhor, né, o que ela estava passando na vida dela. Ou seja, o Senhor, Ele me mostrou naquele momento o que se passava dentro do coração daquela mulher, né. Então isso foi muito marcante para mim, né. E depois desse momento que eu fiz a oração, eu comecei a falar palavras de consolo para ela, né, que tudo ia dar certo na vida dela, que tudo ia ficar bem, que o Senhor estava do lado dela. E ela começou a chorar, sem parar. Ela começou a chorar, não parava de chorar. E falou que realmente o Senhor tinha nos enviado lá para poder ajudar ela, né? Então esse dia, para mim, foi muito marcante, né, porque o Senhor, Ele me mostrou, né, que Ele confia muito em cada um de nós, né? Ele confiava em mim como missionário, né? Por isso Ele me mostrou o que estava passando na vida daquela mulher, né? Então essa experiência espiritual me marcou bastante, né? O poder ter discernido pelo Espírito do Senhor, né, o que estava acontecendo na vida daquela mulher. Bom, agora a gente quer saber uma experiência engraçada que você teve na missão. A mais engraçada, que você achou mais legal. Então a experiência mais engraçada que eu tive na missão foi aqui em Cachoeirinha. Meu companheiro Helder Oliveira, nós estávamos andando, saímos do almoço e nós fomos buscar um pesquisador, nós fomos na casa de um pesquisador nosso, né, que estava progredindo. Depois nós saímos na casa dele, nós estávamos passando na rua e nós vimos uma casa e parecia que estava tendo um debate religioso lá dentro da casa, né. Tinha muitas pessoas, né, e todos eles estavam com a Bíblia na mão.
Então eu passei, né, e eu senti o desejo de poder entrar dentro daquela casa, para poder pregar o evangelho para aquelas pessoas. Mas meu companheiro, o Helder Oliveira, ele não queria entrar na casa, ele estava, tipo, meio com receio, né, de poder entrar lá, de poder falar com essas pessoas. Eu fui e falei com ele que nós precisávamos entrar lá, que todas as pessoas precisavam pregar o evangelho. E até que então eu consegui, né, ajudar ele para que pudesse entrar lá na casa comigo, né. Ele aceitou isso, então nós fomos lá na casa e falamos com o líder lá desse grupo, né, tava tendo uma célula, né, entre eles, e nós falamos com o líder da célula, ele foi e falou conosco que nós poderíamos entrar, né. A princípio ele falou assim, não, todos nós já somos da igreja, mas nós estamos orando aqui. Eu fui e falei, nós podemos orar com vocês também? Nós fomos lá, oramos com eles, né, e durante a oração eles falaram muitas coisas, né, cada um falou uma coisa sobre sua vida, né, o que estava precisando na vida e tudo. E depois da oração, né, que todos nós oramos juntos, de mão dadas, né, a menina foi e pediu para que nós pudéssemos apresentar. Né? Então nós fomos, nos apresentamos, né, e prestamos nosso testemunho para eles da igreja. Né? Então tinha cerca de umas 20 pessoas por aí. Então foi bastante engraçado mesmo, né, porque durante a oração, né, estavam todos nós de mão dada e isso é um pouco estranho para nós mesmo da igreja. Né? Então eu comecei a rir bastante, meu companheiro também. Mas depois deu tudo certo, nós prestamos nosso testemunho da igreja e tudo mais, e eles aceitaram bastante e foi bem legal mesmo. Bom, falta pouco para você ir para sua casa, né? Qual é o seu sentimento que você está tendo? O que você espera? Você está pensando que foi uma missão cumprida, sua missão foi honrosa? O que você pensa? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Então, eu sinto muito satisfeito pelo meu trabalho aqui na missão, sinto que eu cumpri uma missão honrosa, sinto que eu dei o melhor de mim, né, para o Senhor. E eu estou muito feliz por causa disso. Estou triste, né, de poder deixar as pessoas aqui que eu conheci, as pessoas que realmente o Senhor ele colocou no meu caminho para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse me tornar um homem melhor. Né? Mas estou feliz de poder voltar para casa, de ter cumprido fielmente minha missão e poder reencontrar a minha família. Né? As pessoas que eu amo também que estão me esperando. Né? Mas não é um sentimento muito estranho, né? O sentimento do final da missão, né? Porque nós nunca mais vamos poder servir como missionário, né? E é algo assim que é maravilhoso, né? Você poder servir como representante de Cristo aqui na Terra. Né? As pessoas, né, chamar você de anjo, né? Falar que o Senhor enviou os anjos na casa dela. Né? Isso é um sentimento maravilhoso. Não tem nada nesse mundo que pode pagar isso, né? Não tem dinheiro no mundo que pode comprar isso, né? Essa felicidade de servir como missionário de tempo integral. Né? Então eu sinto que o Senhor realmente ele me abençoou bastante durante a minha missão, me ajudou muito, né? Para que eu pudesse chegar aqui até no final da missão. Né? E eu reconheço a mão dele, né? Se não fosse por causa dele eu não tinha chegado aqui, mas por causa do amor que ele tem por nós eu consegui cumprir minha missão fielmente, né? E tenho certeza que ele vai me ajudar. Bom, você tocou no assunto família. Fiquei sabendo que você recebeu uma carta da sua mãe. Eu gostaria que você falasse para as moças qual foi a sua sensação e o sentimento em relação a isso. E vou falar um pouquinho do que sua mãe falou para você também. Então, a minha mãe, eu recebi uma carta dela e essa carta ela falava muitas coisas. Porque eu antes de conhecer a igreja, eu era um jovem muito rebelde, né? Eu fiz muitas coisas erradas, eu magoei bastante minha mãe, né? Cheguei a mexer com drogas, então foi bem difícil para mim, né? E minha mãe, ela já chegou a passar noites em claras, né? Me procurando na rua, né? Já foi até no necrotério, vamos procurar o meu corpo, e para mim foi bem difícil mesmo, né? Mas eu fiz muitas coisas com ela, fiz minha mãe sofrer demais, né? Então ela passava noites em claros e ela ficava muito magoada com isso, né? Pelas minhas atitudes, pelas coisas que eu fazia com ela. Eu saía de casa, voltava só depois de 2 semanas. Às vezes, quando voltava para casa, foi bem difícil, mas quando eu vim para a missão, eu conheci a igreja, vim para a missão aqui, eu pude ver realmente, né, todas as coisas que eu fiz com ela e me arrependi bastante disso. Então eu escrevi uma carta para ela, né, pedindo desculpa por todas as minhas atitudes, pelas coisas que eu tinha feito de errado. Né? E minha mãe, ela ficou muito tocada com isso, né? Tanto que ela me mandou outra carta, né,
falando sobre as palavras maravilhosas que eu tinha escrevido para ela. E eu fiquei bastante emocionado com isso, né? Eu chorei bastante mesmo, de arrependimento de todas as coisas que eu tinha feito com minha mãe. Cada palavra ruim que eu falei com ela, cada atitude errada que eu fiz com ela, né? E eu fiquei totalmente arrependido de todas as coisas que eu fiz com minha mãe, né? E agora, eu queria que você desse um recado para as moças, para que elas pudessem se sentir motivadas para ir para a missão futuramente. Moças, a melhor coisa do mundo é servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? O Senhor, Ele espera que nós possamos fazer isso, né? Para que nós possamos nos tornar aquilo que Ele deseja que nos tornemos, né? Jesus Cristo, Ele ama realmente cada um de nós. Ele quer o melhor para nossas vidas, né? E por isso, nós precisamos servi-lo de todo o nosso coração, poder, mente e força, né? Para que assim as bênçãos dele possam ser derramadas sobre nós, né? Então convido vocês para que vocês possam servir uma missão também, né? Para que vocês possam desfrutar desse Espírito maravilhoso, né? E ver a mão do Senhor em suas vidas, né? Ver os milagres acontecendo, né? Porque Deus, Ele é um Deus de milagres, né? Ele pode todas as coisas em nossas vidas. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar nele, né? E cumprir com a vontade dele que Ele nos pede. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, moças, Elder, obrigada. Eu e o pessoal da ala Cachoeirinha gostaríamos de agradecer por você ter vindo para nossa ala. Foi muito grata, estou falando pela ala. Isso não estava no script, moças, mas é bom saber. E nós esperamos que você tenha uma vida muito boa, case a esposa muito linda e volte para nos visitar também. E moças, vocês, ninguém disse que ia ser fácil, né? O Evangelho realmente não é uma coisa fácil. Mas o Pai Celestial estará com vocês em todas as coisas. Se for um desejo do coração de vocês, sigam. Como o Elder falou, não foi fácil, mas no final é gratificante você olhar para trás e ver todas as coisas que vocês fizeram. Então, é isso. Vamos para a missão. Dá tchau, Elder. Tchau!